Seja bem-vindo a mais um episódio do Pod Doutor, o seu podcast em saúde. Já se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe esse vídeo. E aí, Dr. Sidney? Fala, Moisés, tudo bem? Tudo jóia? Mais uma gravação para você do melhor podcast em saúde do Brasil, o Pod Doutor. Como você sabe, quem compartilha Pod Doutor espalha a saúde. Informação é o diamante da prevenção. Pod Doutor é informação confiável. Você sabe que a internet é recheada de fake news, de informações nem sempre verdadeiras. E o nosso propósito é justamente levar a você informação correta, informação checada. Já se inscreve no canal, siga-nos em todas as redes sociais para que a gente possa continuar levando a você informação boa. E como a gente faz isso? Nós trazemos aqui as maiores autoridades em cada uma das áreas que nos propomos aqui a discutir. Hoje temos a honra de receber aqui a doutora Flávia Magela, cirurgia vascular, que atende seu consultório, Clínica Magela, na Avenida Paulista. Vamos bater um papo aqui. Muito obrigado, uma honra tê-la aqui. Obrigado por aceitar o nosso convite e dividir conhecimentos. Adorei o convite, é uma honra estar aqui. Vou falar um pouquinho de cirurgia vascular para vocês e espero entregar informação de qualidade. Obrigado, vamos Bacana. lá. Seja bem-vinda novamente, doutora Flávia. Conversaremos hoje aí para você de casa sobre varizes. O que são varizes, doutora? Varizes são veias permanentemente dilatadas e tortuosas nas pernas. Então, o paciente... Peraí, nas pernas, somente nas pernas. Existem outros lugares do corpo que tem varizes. Por exemplo, varizes de esôfago, algumas outras varizes. Mas a mais comum, o lugar mais comum de varizes é nos membros inferiores, nas pernas. Veias que vão se dilatando com o passar do tempo e vão ficando grossas. Igual essas aí da imagem? Igual essas da imagem. Doutora Flávia trouxe algumas imagens para facilitar o nosso entendimento. Então, isso são varizes num estágio já avançado? Varizes num estágio avançado. Varizes, ela acomete 30% da população mundial. Então, tem uma incidência altíssima. 30%, bem 30%, alto. Então, mais ou menos uma a cada 3 pessoas, em algum momento da vida, é isso? Isso. Vai apresentar varizes. Isso. Tá. E dessas 30%, 2/3 mulheres e 1/3 homem. Ah, por que mulher tem mais varizes? Por causa da parte hormonal. Os hormônios femininos predispõem a ter varizes. Mas aí vamos falar da principal causa. Mas espera aí, Dr. Sidney, eu vi na internet. Já vem. Lá vem. Vi na internet e já espera coisa não tão boa. É utilização dentro do nariz. Utilização de salto alto nas mulheres facilita o aparecimento de varizes. O aparecimento de varizes, isso? Não aparece. O que faz uma pessoa ter varizes é o pai, é a mãe, é a avó. É hereditário. Ter varizes. É hereditário. O que acontece quando uma mulher usa salto alto ou um homem usa salto alto, você impede o movimento do pé. Esse movimento, ele faz Fala um pouquinho mais próximo, doutora. Esse movimento da panturrilha faz o sangue subir em direção ao coração. Então, o que acontece? Então é mito. Utilizar salto alto não causa varizes. Mito. Não causa diretamente, mas o uso do salto alto pode piorar a existência de varizes já existentes. Piorar a situação de varizes já existentes, por causa do que você fala agora. Que a pessoa usa menos daí a bomba da panturrilha. Isso, usa menos a musculatura da batata da perna, da panturrilha, que é o que ajuda a levar o sangue para cima. Porque nós... Lá na nossa ancestralidade, nós éramos quadrúpedes. E viramos bípedes. Aí o que tem? Ou seja, andávamos em 4 apoios. Isso era muito tempo atrás, como macacos. E hoje a gente anda em 2 apoios, né? 2 apoios. Isso então, sobrecarregou daí a perna. Sim. Como se estivesse sobrecarregado. Sim. Então essa coluna de pressão faz com que o sangue fique mais parado nas pernas. Aí o nosso corpo... Deus é sábio, a natureza é sábia, criou mecanismos para levar o sangue para cima. São válvulas, então veias tem válvulas, a gente anda, o sangue sobe e desce. Ok. Essa é a imagem no estágio mais inicial. Isso, é um estágio inicial, é um paciente que tem uma insuficiência da veia safena. O que é a veia safena? Nós temos... A circulação nada mais é do que um sistema hidráulico. Então, nós temos um encanamento. Tem as veias superficiais e as veias profundas. A veia safena é a maior veia, ela vem desde o tornozelo, vai até a virilha
e ajuda o sangue a voltar. E essa veia pode ficar doente, as válvulas dessa veia podem ficar doente, dando varizes, ocasionando varizes. Aqui a gente consegue ver os vasinhos no pé. Mas peraí, o que são vasinhos? O que são varizes? Vasinhos nada mais são do que microvarizes da pele. São veias anormalmente dilatadas na pele. Então aqui a gente consegue ver esses vasinhos na região do pé, que é super incomum. Tá vindo a imagem, daqui a pouco a gente vai voltar nela. Então a diferença de varizes para vasinhos. É exatamente a localização, que vasinhos é mais superficial na pele, e o calibre, o diâmetro. Vasinhos são pequenos, são microvarizes. E varizes grandes são maiores que 2, 3 milímetros. E as varizes maiores que você estava explicando, né, Flávia, são varizes que causam, que têm repercussões clínicas importantes, às vezes, né? Inchaço das pernas, dores eventualmente, alterações até, em casos mais graves, motoras, assim. Pode levar até trombose, que seria a coagulação, inflamação do sistema venoso. Isso estava então das varizes propriamente ditas, para dar o nome certo, que são as veias mais profundas que ficam dilatadas, tortuosas, etc. Aí nós estamos falando aqui nessa foto, Eduardo, se você conseguir colocar aí pra gente, isso, essa imagem, aí já estamos falando de são varizes, mas são varizes dos vasinhos mais superficiais. Isso. Elas causam também uma repercussão funcional, ou essas daí então são apenas mais questões estéticas, ou misturado, ou uma coisa tá ligada à outra? O que você falaria sobre isso? É muito mais estético, mas pode ter sintomas. Existe uma coisa muito interessante, que as varizes, não existe uma relação diretamente proporcional entre a quantidade de varizes e sintomas. O que eu quero dizer, se uma paciente tem muitas varizes, mas ela faz musculação, não é sedentário, caminha, ela pode não sentir nada. E pacientes que só têm vasinhos podem sentir coceira, cansaço, cãibra. Então, assim, os sintomas podem existir ou não, independente da quantidade e tamanho de varizes. Okay. Por isso é importante procurar um cirurgião vascular. Isso por isso é mais que eu importante. Estou aqui. Isso, exatamente. Para fazer o diagnóstico correto. Isso, que é o mais importante. A gente sempre fala aqui que é procurar um bom profissional, bem especializado, que tenha a expertise, né? E possa levar um bom benefício pro paciente, que é sempre o foco aqui das nossas conversas. Por exemplo, voltando aqui ao assunto dos vasinhos. Quem tem vasinhos na pele, então, que são... no final das contas, o pessoal chama isso de varizes, né? Eu tô numa dúvida, doutor Cid, doutora Flávia, vasinhos, por acaso nessa imagem, tá aparecendo os vasinhos? Então, isso é um exame? Isso é um exame? Isso é um exame. Então, assim, tem os vasinhos, a primeira imagem em cima é somente os vasinhos. O paciente vai e fala, olha, eu tenho esses vasinhos roxos, essas microvarizes no meu pé, e como que a gente vai tratar? É só isso, doutora Flávia? Aí a gente entra na seara de diagnóstico. Existem inúmeros diagnósticos, o principal é a ultrassonografia, óbvio. Antes disso vem um exame, a conversa que o médico tem com o seu paciente, mas o ultrassom e a realidade aumentada. Então, o que o Dr. Sidney falou há pouco é esse somente estético e este caso já tem este caso aqui já tem um comprometimento da saúde. Agora você vê que... Mas um tá ligado ao outro? Essa é a pergunta. Tá ligado, sempre quer dizer, tá quem tem vasinho estético, significa obrigatoriamente que tem um vasão lá dentro dilatado e varicoso ou não necessariamente? Pode ter. Já levanta uma bandeira, já levanta um alerta. Levanta. E tem que investigar. Tem que investigar. Mas pode também ter só vasinho sem ter uma varizes de uma veia mais importante. Sim, pode ter só vasinho. Existe uma classificação na cirurgia vascular, para quem é estudante de medicina, que chama classificação de SEAP, que é a etiologia, se tem sintomas, se não tem, é SEAP 1 até 6, que vai desde do mais comum, que SEAP 1 são vasinhos, até SEAP 6, que são pacientes que tem úlcera nas pernas, porque se não tratar as varizes que nem essa daqui que está no vídeo, no futuro pode abrir feridas. Tá, peraí, doutora, vamos lá. Então, onde nós falamos dos sintomas, e qual é o sintoma quando tem os vasinhos e quando tem varizes nessa magnitude? São os mesmos? Não são os mesmos, são diferentes. Podem estar interligados, podem aparecer ou não. Então, vamos lá. Quais são os sintomas mais comuns para quem tem varizes?
Nós estamos falando agora da varizes, não dos vasinhos. E dos vasinhos também. Como se fosse uma coisa só em geral, então, a veia dilatada. É porque, vamos lá, quem tem varizes ou vasinhos podem ter ou não sintomas. Legal. Independente. E quais são esses sintomas? Peso e cansaço no final do dia. A paciente sente uma dor, um cansaço, chega na casa dela, ai, que vontade de pôr as pernas pra cima. Pode ter cãibra. Ah, vasinho só, sem varizes grande, pode dar cãibra? Pode dar coceira. Varizes grandes pode dar coceira? Pode. Varizes grandes pode não dar nada? Pode não dar nada. Mas aonde nós devemos ficar atentos? Que varizes evoluem. Elas aumentam. O vasinho pode aumentar, se não tratado, e as varizes pode aumentar. Tratadas, né? Se não tratado. Então, peso é uma delas. Coceira. Inchaço. E cãibra. Cãibra é muito comum. Às vezes o paciente vem no consultório Formigamento? falando. Formigamento é mais relacionado a problemas ortopédicos, que é a famosa parestesia, formigamento nas pontas dos dedos, adormece, é mais relacionado. Mas pode também ter. O que a gente está falando muito aqui, e as pessoas confundem muito, são varizes e artérias, problemas nas artérias. Porque o sangue ele sai do coração, viaja pelas artérias até a pontinha do pé, filtra nas células e volta pelas veias. Então, as varizes acometem as veias, tá? Então, formigamento nos pés pode ser um problema de saúde das artérias, que é o outro encanamento. Que hoje é a vinda, aqui, né, do sangue. É outro capítulo. É outro capítulo. É que nem uma estrada que vai e volta. Nós estamos falando aqui das varizes da estrada que volta, o sangue que volta para o coração. Muito bem. Entendeu isso? Entendi. Então é relativo. É isso que é difícil. Por isso que não é tão fácil, precisa ser um médico, um profissional habilitado. E aí a gente tem vários meios diagnósticos. Esse seria um deles. Realidade aumentada. Então funciona que nem uma árvore. Isso é o vasinho da pessoa lá dentro? É vasinho da pessoa lá dentro. Então esse é um dispositivo de realidade aumentada, que é um infravermelho que projeta na própria pele as veias que estão entre 1 e 2 milímetros na pele. Porque na fotografia de cima a gente consegue ver aqueles vasinhos roxos, mas quando a gente coloca esse aparelho, a gente já vê que tem algo mais profundo e tudo conectado, que nem como se fossem os troncos e os galhos de uma árvore. Mas a imagem de cima é a mesma que de baixo, é o mesmo pé igualzinho. A diferença é que está com o exame. Exatamente. De imagem. Que é uma realidade aumentada, um exame extremamente moderno. Esse exame de baixo, ele está mostrando o que esses vasinhos, eles estão entupidos? O que está aparecendo aí? Eles estão conectados e nutrindo essas veinhas roxas. Porque quando a gente já sai do diagnóstico e pensa no tratamento, pode só tratar esses vasinhos roxos? Não, tem que tratar a raiz do problema. A gente tem que tratar também o que está nessa imagem verde. O que está alimentando. O que está alimentando. Porque se você trata o de baixo e não trata o que está na imagem, vai voltar. Aí vai ter a pergunta do nosso telespectador, varizes? Volta. Volta. Se não bem tratado. A causa está ali, então, no exame de imagem é ali. Isso. Ali que é o foco. Ali que é o foco. E qual que é os tipos de tratamento? Já podemos chegar, doutor Cidinho? Acho que já esgotamos essa parte. Acho que sim. Eu acho que assim, tem ainda outras coisas de diagnóstico. Eu acho que, assim, um exame, que até tem um vídeo que é fundamental, é o ultrassom. A ultrassonografia. Hoje, o ultrassom é o estetoscópio do médico. Vocês lembram o que é estetoscópio? O médico coloca aquele aparelho no ouvido para ouvir o som do coração do paciente. Isso é estetoscópio. O médico moderno, hoje, ele usa o ultrassom. Que é aqui, ó, essa imagem, a primeira. Vamos... A primeira? Você acabou de passar essa aqui. Isso, esse é um vídeo bem interessante. O aparelho de ultrassom, ele é famoso quando as mulheres ficam grávidas e o médico coloca o gel na barriga para ver como tá o bebê, o coração do bebê, e é muito utilizado. Hoje a gente utiliza na cirurgia vascular para avaliar as veias e as varizes. Então, é muito interessante porque... Aqui, ó. Isso. Aqui eu mostro, inclusive, eu passando
o ultrassom. E a imagem você tá vendo imagem na tela. do ultrassom, que são as veias. Aqui é um ultrassom em que a gente consegue ver a pele e o tecido celular subcutâneo. Então, é um exame extremamente moderno que faz parte. Aí a gente já vai para o tratamento. Peraí, eu tenho mais algumas dúvidas do ultrassom? Não do ultrassom, do diagnóstico, isso. Então tem o exame clínico. O exame clínico. Tem o exame... Esse exame de realidade aumentada. De realidade aumentada. O que eu faço na clínica é muito interessante, é fotografar o paciente. Todos os pacientes são fotografados. São inúmeras 50 fotos para a gente poder avaliar também o antes e depois, que é uma coisa que interessa muito para o paciente, e se aquele tratamento foi eficaz. Então, voltando para o diagnóstico de ultrassom, o paciente chega no consultório, conversa, examina, coloca a realidade aumentada e parte por uma ultrassonografia. Isso nos casos dos vasinhos menores, né? Pelo que eu entendi. Porque não, quando dos chega... maiores também. Dos maiores, esse aqui já é nítido, só que quando você vai fazer a realidade aumentada, você vai querer saber o foco, de onde está vindo. Sim, mas o ultrassom mostra com maior profundidade. Então, se eu tiver 2 métodos diagnósticos para escolher, só posso fazer um. É o ultrassom. Porque o ultrassom, ele vê o que a realidade aumentada vê. Agora, a realidade aumentada só vê 2 milímetros. O ultrassom, ele vê até a coluna. Moisés. Ele vê a aorta, ele vê tudo. Tem algum lugar mais específico ou cada caso é um caso, da origem? Cada caso é um caso. Um pode ser atrás da panturrilha, um pode ser de baixo, um pode ser embaixo do joelho, pode ser mais acima na coxa. Pode. Existe um critério universal, aqui ou nos Estados Unidos, em Harvard, se você tiver falha de uma válvula que conecta a veia safena, que entra na veia femoral, essa válvula principal que fica na altura da virilha, se ela não funciona, você tem que operar e tratar essa veia safena, que é a insuficiência de veia safena. Porque a safena é uma veia longa, que vai do pé até a virilha, que é responsável por o sangue voltar. Mas se a válvula dela estiver doente, tem uma coisa chamada refluxo. O sangue, ao invés de subir, ele desce. E aí ele começa a dar outras varizes, prejudicar, cansaço, Doutora dor, Flávia, peso. qual que é o calibre da safena? O calibre normal da safena é de 2 a 4 milímetros. Mais que 4 milímetros, ela começa a ficar dilatada. E temos, por exemplo, esse paciente, a safena dele tinha 7 milímetros. É que na coxa, não trouxe imagem da coxa, ela é um pouquinho mais profunda e calibrosa quando doente. Então, é um cano grosso que vai escoando aquela água para as outras veias. Você pode pensar num rio também. O rio que é o rio principal e tem os afluentes e aquele volume de água vai se dividindo. Ok. Tratamentos. Os tratamentos, passou um dos vídeos aqui, já podemos colocar nele? Sim, vamos lá. O tratamento... É muito conhecida a escleroterapia, né? O tratamento mais comum é a escleroterapia. É esse aqui? É esse daí. Nada mais é que eu Essa mágica aqui? Essa mágica. Nada mais é do que a injeção dentro de um vasinho. Aí a gente parte também, olha, parece mágica, mas uma coisa, nós estamos aqui para combater fake news. Essa imagem, ela é muito bonita de se ver, mas na realidade, quando a gente faz a injeção de um remédio dentro desses vasinhos... Quando faz a injeção desse remédio. Sim, qual remédio que é? É um escleroterápico. Pode ser uma glicose, um açúcar puro. O objetivo é queimar e secar esse vasinho. Então, você empurra o sangue, esse remédio entra em contato com a parede do vasinho e não precisa queima. ser dentro do vaso, só na região próxima. Não, tem que ser dentro do vaso. Tem que ser dentro do vaso. Então, tem que ter uma mão boa. Uma mão boa, uma expertise. A gente usa lupa de aumento. Então é uma... não é tão simples assim. Não é tão simples, O vídeo é ótimo, mas na mão de pessoas experientes. E eu queria falar de combate a fake news. Uma coisa interessante é que esse vídeo é muito bonito, mas não some na hora. Não some na hora? Não, então, a gente injeta... essa mágica que não existe essa tão mágica rápida assim. Eu trouxe só para chamar atenção. Não, é assim. A gente injeta, o sangue some... O remédio inflama essa parede e aí esse vaso ele fecha. Mas ele
Demora alguns- para fazer. Demora, é um processo. Horas ou dias? Dias. É um processo inflamatório e às vezes precisa fazer mais uma vez, 2 vezes. São sessões de escleroterapia. Sessões de escleroterapia. Então, isso que vocês veem na intermédia é os jogos médicos. Sim. Na internet e na internet. Bateu saudade agora da intermédia, né? Entendeu? Eu sei. A gente tava falando nos bastidores sim. da internet. Verdade. Então, Sim. então, o que a gente vê na internet é o começo de um tratamento. Não já é a realidade. Tá certo. Então, fiquem atentos. E para tratar a veia maior, né? A veia Então nós estamos falando aí de fazer uma escleroterapia em veias mais superficiais, que tem uma relação com estética quase 100%, que incomoda, claro, ó, você que está aí, paciente, deve procurar um vascular, a doutora Flávia ou outros vasculares para tratar, ótimo, excelente. Mas não é tão grave, é isso? Grave depende da pessoa, né? Sim. Gravidade clínica é uma coisa, mas às vezes incomoda tanto a pessoa, Sim, né, Moisés? sim, verdade, tem razão. E aquilo para ela é tão importante e acaba sendo grave, né, Flávia? Sim, e tem uma parte também da feminilidade. Por Isso. exemplo, eu recebi uma paciente madura. Eu falo madura porque as pacientes hoje de 70 anos, elas vão viver muito. Hoje a expectativa de vida, todo mundo quer viver 100 anos. Ela falou, Flávia, eu tô aqui porque eu nunca usei saia na minha vida. Eu tenho varizes desde que eu tenho 15 anos de idade. Começou a aparecer, foi aumentando. Aí a gente trabalhou, fez cirurgia. Aí, vou voltar à sua pergunta. Uhum. É só aplicação? Não. Existem varizes calibrosas que necessitam de cirurgia. Cirurgia convencional, que tem uma coisa curiosa, que eu não sei se vocês sabem. A gente opera, a gente retira as varizes com uma técnica que é com uma agulha de crochê. A gente retira, faz incisões delicadas. É a cirurgia clássica. E você tira como se fosse um fio? Você puxa? Como se fosse um fio, como se tivesse aquela veia, parece, vamos supor que fosse como se fosse um macarrão. Você faz uma incisãozinha, um pequeno cortinho, e você pesca aquela veia doente, que é a varizes, e retira, e vai retirando. Essa é a cirurgia tradicional que existe, clássica. Com o advento da tecnologia, existe o laser. Você pode tratar essas veias com laser. São métodos minimamente invasivos. Mas depende do paciente, da veia, da origem da veia, da quantidade da veia. Então a gente está falando de métodos agora. Então, a escleroterapia é um dos métodos mais comuns para tratar superficialmente. Isso. A retirada, como é que chama? Ressecção, cirurgia de varizes, claro. Ressecção escalonada de varizes. É para superficial também? Superficial também. E qual que é os outros métodos? Quais são? Laser. A gente usa laser para queimar esses vasos. Acho que você trouxe, né, doutor, um vídeo do laser. E esse laser, então, ele vai tratar... Aí o laser é mais para vasos calibrosos ou também para vasinhos? Existem os dois tipos de laser. Esse laser é para vasinhos. Então aí a veia nutrícia. Volta o vídeo para aparecer lá inteiro. Então esse é o vasinho sendo queimado pelo laser. Então e a aí gente usa também a injeção ou só o laser? Isso. Então o que a gente faz? Esse é um aparelho, a paciente tem varizes, tem vasinhos conectados nessa veia, que seria o tronco desses galhos. Então a gente vai com o laser, queima isso e depois a gente complementa com a aplicação. Então a gente pode fazer as duas coisas juntas também. É um método sinérgico. Aqui, ó, dá pra ver sumindo já o vaso. Então vou lá, queimo com o laser, já dou uma irritada nele e depois eu faço a aplicação. Esses métodos juntos, eles fazem com que o tratamento acabe mais rápido. E esse tratamento da escleroterapia com a infusão, né? Então, de medicações como glicose ou outros que você comentou, dói? Dói um pouquinho. Porque quem está ouvindo precisa entender. Claro que dói, mas vamos ouvir aqui da doutora Flávia. É uma dor... É suportável. Uma dor suportável. Que é bem superficial, né? Superficial. E a agulhinha também, ela é bem fininha. Pouco calibrosa. Mas fininha. Existem métodos, existe sedação, existe óxido nitroso, e a dor é muito pessoal. Peraí, volta a isso. Então dá para fazer uma sedação no consultório. Dá. Para conseguir tratar com mais conforto esses vasinhos. Sim, dá para fazer. O que a gente vê mais não usa nada, só chega lá e esclerosa 30, muitos vasinhos na mesma sessão, dor, incomoda um pouco, depois também. Mas é possível fazer com sedação ou com óxido nitroso? Primeiro ar gelado.
A gente usa hoje dispositivos de jato de ar gelado para anestesiar. Um ar gelado usado localmente. Localmente. Então, o ar gelado já alivia muito. Para as mulheres, dói um pouco menos que depilação. Aquela famosa depilação com cera dói menos. Porque muitas mulheres fazem... Dói menos que depilação. Menos que depilação com Dói laser. menos do que depilação laser também? Menos que depilação a laser também. Então, é um método suportável. Ah, doutora, eu tenho muita dor, não gosto de agulha. Existe sedação, existe sedação consciente, que é o óxido nitroso, existe anestesia. Então, assim... Tudo isso em consultório. Tudo isso em consultório ou no hospital. Depende. Anestesia, Aí já sedações precisa de uma clínica preparada para isso ou de um ambiente hospitalar. Mas isso a gente consegue avaliar caso a caso e sempre a segurança do paciente em primeiro lugar. Claro. Agora, o Dr. Sidney fez uma pergunta há pouco tempo. Esses tratamentos até agora para vasinhos pequenos. E quando for a Isso que eu ia perguntar também isso. E quando for o vaso mais calibroso? Aí, como são as possibilidades? Sim, mas aí não é mais... Ou laser. Endolaser. Endolaser. Mas vai ser dentro do vaso. Na que envia o sangue... É assim, ó. A gente pega uma agulha, pega o ultrassom, punciona esse vaso, guiado por ultrassom, enfia, coloca uma fibra ótica. Ok, mas vai ser... Isso, o Dr. Sidney, a pergunta era na safena, na que envia o sangue? Isso, a gente queima a safena. É a veia. É a que volta. É a que volta. Okay. Nós estamos falando aqui só do que volta. Só do que volta. Doenças arteriais, que é só o que vai, que sai do coração. É outro capítulo, outro podcast. Ok. É outra conversa. Vou ter que voltar aqui. São as artérias. São as artérias. Isso. Então, a varizes só de vasos, ok, aqui volta. Então, qual que era o procedimento que a doutora estava falando? Primeiro da agulha, você falou, né? Então, vamos lá. Doutora Flávia, eu tenho vasinho. Como que a gente vai tratar? Ou todos os vasculares conseguem fazer esse tratamento. Com escleroterapia, agulhinha, vai lá e injeta medicação. Laser. Dá os disparos de laser. Laser transdérmico, através da pele. Os dois combinados. Aí a gente pula para as veias mais profundas. A gente pode fazer cirurgia. Ir lá, tirar essa veia. E também pode pegar essa veia, colocar uma agulha, colocar uma fibra ótica e queimar por dentro. É um tratamento endovascular. Chama termoablação a laser. No mundo, existem outras possibilidades. No Brasil, ainda a Anvisa não autorizou, mas existe nos Estados Unidos, na Europa, cola. Você pode pôr cola e colar, empurrar o sangue e colar essa veia. No Brasil, existe espuma. Você pode transformar esse líquido da aplicação, misturar ele com ar, virar uma espuma e injetar nos vasinhos. Enfim, existem inúmeras técnicas e o paciente chega no nosso consultório, a gente vai apresentar para ele o melhor. E acho que quem está ouvindo também, às vezes, talvez até o Moisés, né? O que você acha? Porque a gente tem uma veia, então a doutora Flávia está falando que a gente vai lá, vai fechar essa veia. Sim. Que o tratamento é esse. Fechar a veia. Aí deve vir na sua cabeça ou na sua cabeça, e aí? O sangue volta por onde? Veio na sua cabeça? Veio, exatamente. Cria novos vasos. Como é que seria isso? Não. Sobrecarrega outros. 90% do sangue volta pelas veias profundas da perna. A natureza é sábia. É colado aos ossos e essas veias carregam todo o sangue para ser filtrado no rim, no pulmão, no coração. Então, a gente pode tirar todas essas veias que são doentes, a gente pode retirá-las e elas não vão fazer mal de jeito nenhum. Por quê? Porque elas são doentes. Pelo contrário, aquele sangue parado aí vai fazer mal. Ah, doutora Flávia, mas essa safena, ela não serve para o coração? Exatamente. É famosa, né? É famosa. A veia safena do coração. Então, o coração... E quando ele é irrigado... temos umas artérias, que são as artérias coronárias, que irrigam o coração. Existe uma doença que chama aterosclerose, que tem placas de gordura que entopem o coração. No passado, tirava essa veia safena e faziam pontes para devolver a irrigação para o coração. Hoje, existem molinhas, que são os stents, que é a primeira opção no tratamento da doença coronariana, quando se pensa em algo cirúrgico. Então, a safena, se ela estiver doente, ela não serve para o coração. Então, vamos deixar isso muito claro. Veia safena doente,
não serve para cirurgia do coração. Então ela nunca vai ser a veia do coração. E já não estava servindo também para o retorno venoso do sangue, porque ela já estava doente e já não estava funcionando direitinho as válvulas. E pelo contrário, né, Flávia? Tudo que está antes dessa veia também estava ficando cada vez mais sobrecarregado. Isso. Entendeu isso, Moisés? Então não trata na última, uma parte do caminho, o caminho que está antes também vai sendo afetado, não é isso? E aí você precisa tratar tirando, porque você vai, na verdade, liberar o fluxo e vai evitar uma série de coisas que estariam trazendo doença para o resto que estava sadio. Tem alguma contraindicação de algum desses métodos? Não, grávidas. Mulheres que estão grávidas, gestantes, a gente evita de fazer essas intervenções. Até escleroterapia, uma pequena agulhada de glicose? Sim, porque eu falo para minhas pacientes grávidas que aquele momento ela tem que ir lá, curtir, pensar no quarto do bebê, fazer a fotografia, se alimentar bem, fazer ginástica. Outra coisa interessante também é o sedentarismo. Vamos falar sobre prevenções daqui a pouco. Prevenção. Andar, fazer atividade física melhora sintomas, dor, peso, cansaço em quem tem varizes. Então, o momento da grávida não é desse. Ela vai lá, tem o bebê e depois a gente cuida, corre atrás de tudo, de todo esse problema vascular. Então, praticamente não existe varizes que tenham contraindicação absoluta. Todas as varizes, ou quase todas. Alergias a medicamento, né? Também. A pessoa pode ter uma alergia ao escleroterápico. Glicose, que é muito usado no Brasil, que é um açúcar puro, quase não tem contraindicação, é raríssimo. Assim, tem um outro caso, mas é muito raro. Então, não existe, basicamente, quase contraindicação para tratar esses vasinhos. Todas vocês aí que têm alguma alteração de vasinhos na pele, mais superficial, estão aptas aí a receber um tratamento da escleroterapia junto com laser, e para poder ficar aí sem essa questão estética à vista, né? E mesma coisa vale para varizes também mais de veias profundas, também grandes contraindicações não existem. E fatores, você tinha falado já no começo, né? Mas fatores de risco para que haja o desenvolvimento dessas varizes, que são basicamente fator genético, estilo de vida, cigarro, passa por o que tudo isso? O principal é a genética. Se seu pai, sua avó tem varizes e você já apresenta varizes, você precisa procurar um cirurgião vascular para evitar que a gente consegue controlar a doença. Olha que importante isso. Então, informação, prevenção. Descobrindo no começo, dá para se preocupar antes, se prevenir, para evitar pelo menos a piora, né, Flávia? E qual que é, assim, o mais temido para quem tem varizes e não trata? A famosa trombose. O que é a trombose? Nada mais é... Trombose. É o pior para quem tem varizes, é cuidar antes para não chegar numa trombose. Numa úlcera, numa evolução dessa doença e na trombose. O que é a trombose? Nada mais... é úlcera também? Úlcera e trombose? Eu vou diferenciar. A trombose nada mais é do que a presença e formação de um coágulo dentro dessa veia. O sangue, que é líquido, ele vira gelatina. Aí, como tudo é conectado, isso é uma rede, um encanamento. Vamos pensar num sistema hidráulico de esgoto de uma cidade rio, é tudo conectado. Então, se formar um coágulo, esse coágulo ele pode viajar, ele pode sair da superfície dessas veias, dessas varizes superficiais, dessa veia safena, ir para a profundidade, viajar e parar no pulmão e entupir os vasos do pulmão, e essa pessoa ter uma parada súbita da respiração, falta de ar súbito. Ela está respirando bem, de repente ela para de respirar, começa a sentir falta de ar. Quem tem varizes e tem falta de ar súbito tem que levar imediatamente ao pronto-socorro, porque é a famosa embolia pulmonar. Então, eu tô falando lá numa complicação que é rara, mas ela pode acontecer. Então, um dos motivos que eu estou aqui é você que tem varizes, procure um médico habilitado, cirurgião vascular da sua área, para fazer um diagnóstico e ver, tratar, aliviar os seus sintomas e evitar toda essa complicação. Flávia, eu queria que repetisse então, por gentileza. Ou todos os sintomas associados com falta de ar é luz vermelha. Quais são os sintomas somados à falta de ar? Então, paciente que tem varizes
e apresenta uma inflamação... Varizes, Varizes mais grossa. Não pode ser, não precisa Não necessariamente precisa ser aquele tá à primeiro vista. caso. Não Gigantesco. precisa estar à vista. Não, pode ser Então, sentiu algumas varizes. Perna pesada. Isso. Já Isso. tá nesse bolo. Já tá esse bolo. Não. O paciente... Precisa investigar, né? Mas é por aí, Moisés. Mas é mais comum o paciente ter uma varizes visível. Geralmente, eu tenho... é interessante porque eu sou de Mas Santo André. Pode ter varizes também que não são visíveis. Sim. Mas eu sou de Santo André e teve uma época, eu trabalhei no hospital a vida inteira e tratei um jogador de futebol do Santo André Futebol Clube da época. E ele veio pra mim e falou, olha, o médico do trabalho pediu pra eu vir aqui, Flávia, tratar. Eu preciso tratar? Eu sim. Por quê? Porque você joga bola, você toma bolada, vem o jogador, o zagueiro, com aquela chuteira de cravo. Eu tenho 4 filhos, então eu tenho 3 meninos, eles estão na fase da chuteira de cravo e bate na sua perna, traumatiza, inflama, forma um coágulo, você pode ter uma embolia pulmonar. Então, assim, o paciente que tem varizes visíveis, se bater, inflamar, o cachorro pula, o netinho vem... Pode acontecer isso. Então, por isso eu estou aqui hoje. Você que tem varizes, é bom procurar Ok, ou quem não tem varizes visíveis, tem perna pesada. É mais raro acontecer uma trombose. É muito mais raro. Mas o que vai acontecer com essa pessoa que tem pouca varizes hoje? Lá no futuro ela vai ter Se bastante. ela não procurar ajuda, ela vai piorar. Ela vai evoluir. Porque varizes é uma doença crônica e progressiva. A gente controla ela. Se você não cuidar, ela vai aumentar. Você estava falando também de fatores de risco. Então, um fator familiar que é muito importante. Então, se a mamãe tem, papai, vovó, tio, tem varizes... A questão é que a sua possibilidade de ter é altíssima. Caso você ainda não seja visível, não sejam visíveis ainda as varizes, mas precisa fazer exames mais aprofundados, exames de imagem, para avaliar aí o sistema venoso profundo, né? Para ver se já não tem alguma patologia da veia. Além da história familiar, além da hereditariedade, da genética. Quais outros fatores de risco contribuem para a formação de varizes? Por exemplo, cigarro. Cigarro a gente sabe que é ruim para as artérias, né? Cigarro é ruim para tudo, cigarro é uma tragédia. Mas na varizes, na veia, cigarro também tem alguma importância? Também tem uma importância, menor, mas tem uma importância. E hoje, o jovem, na nossa época, o cigarro era muito comum. Muito. Hoje, o cigarro eletrônico, o pendrive... é nocivo, é 100 vezes mais nocivo que um cigarro. Então, você que tem varizes e fuma, é catastrófico. Cigarro. A humanidade, o homem não foi feito para fumar. Então, entendemos que pode ser um hábito, enfim, mas não, se não você tem... nada. É um vício. Horrível, né? Não, é um vício. Não, mas é um vício, mas é difícil. É um absurdo. Sim, Na sim. nossa época, né, Flávia, quando a gente era... há muitos anos atrás, distribuía-se cigarro, às vezes, na praia. Sim, É um absurdo. no avião. Não podia fumar no avião. Então, na verdade, cigarro é sempre uma tragédia. Não vamos amenizar isso. Cigarro é um absurdo, né? O cigarro eletrônico. Então, eu fumei um tempão. Parei de fumar uns 8 anos. Porque eu fui abduzido na época dos 14, 15, 16 anos. Né? Porque o que eu quis dizer aqui é que às vezes eu tenho uma solidariedade na dificuldade em lidar com esse problema. Super difícil de parar, mas os males são implacáveis para a parte pulmonar, cardíaca e vascular, sobretudo, né? Afinal, só lembrando aqui, né, a parte vascular é uma das partes mais importantes do nosso corpo, né? A nossa idade é diretamente relacionada à nossa idade, à saúde das nossas artérias, das nossas veias. Então, você falou, história familiar, cigarro também contribui bastante. Cigarro é droga, não pode. Isso aí. E exercício físico, sedentarismo, conta pra gente. Fundamental. O exercício físico, ele é benéfico nas duas circulações. Na arterial e na venosa. Então, naquela estrada, exercício físico
todo ser humano deve praticar atividade física. Flávia, eu preciso ir para academia, fazer musculação, ter personal? Não, você pode fazer uma caminhada 3 vezes por semana, 5 quilômetros, numa velocidade, você tem que andar 5 quilômetros a 5,5 quilômetros em 1 hora, 3 vezes por semana, você vai viver mais. E mulheres e homens acima de 45 anos tem que fazer musculação. Você tem que fazer uma carga, você tem que... Tem que ter sua musculatura. Levantar peso. Você tem que sustentar o seu corpo na velhice. Então, musculação é fundamental. Até porque também aí na repercussão das próprias artérias e veias, todos os músculos é como se fossem um segundo coração, né? Sim. Que quando eles contraem, então eles conseguem fazer o sangue voltar e fazer esse sistema todo que a doutora Flávia explicou brilhantemente aqui, desse sistema hidráulico todo, funcionar direitinho. Então... Aí eu vou naquela sua pergunta. Quem tem muitas varizes pode não sentir nada? Pode, se ele fizer musculação, não for sedentário, ele compensa. Mesmo Entendeu? assim, ele precisa cuidar. Mas mesmo precisa Não, cuidar. ele precisa cuidar, mas ele consegue Não vai ter os compensar. sintomas. Não vai Por ter o enquanto, sintoma, por mas- enquanto, porque ele evolui. Exatamente. Então, família, cigarro, sedentarismo. Obesidade. Péssimo. Porque tem aquele peso em cima daquelas veias, evitando sobrecarga. Então tá lá atrapalhando, então quanto mais vai tentando fazer força contra uma coisa que tá lá impedindo, as válvulas vão ficando ruins, também vem varizes. Hoje existe a medicina do estilo de vida. A gente tem que mudar o estilo de vida. Aí você falou, do cigarro. É difícil, mas a gente tem que lutar. Muito difícil, isso Mas não é possível. Mas é disciplina. Entendeu? Disciplina e exemplo para os nossos filhos e para as nossas crianças. E tem programas também de incentivo a parar de tabagismo, assim como outros programas de incentivo. Isso. Os planos de saúde cobrem esse tipo de tratamento? Boa pergunta, hein? Cobrem. E o nosso... Não, mas tá perguntando do cigarro ou dos vasinhos? Da escleroterapia. Sim. Das Dos vasinhos também? Sim. E no SUS existe... O nosso Serviço Único de Saúde é um dos melhores do mundo. Nós temos uma população gigantesca. É fácil falar isso. Na Europa, entendeu? É muito bom. 5 milhões de pessoas. 5 10. milhões. 10. Nós temos 300 milhões de pessoas. Mas, assim, é tudo muito bom. Devemos lutar por políticas de saúde pública para melhorar as condições no tratamento de varizes. Porque, eu vou voltar ao começo do nosso podcast, 1/3 da população tem varizes. Muita gente. Então, como você falou, Flávia, o SUS consegue atender, claro, guardadas as devidas proporções. Lógico. E os convênios todos, então, eles cobrem, mesmo a escleroterapia de aplicação com vasinhos. Alguns sim, claro, alguns não todos, mas conseguem... Alguns sim, outros não. Procedimentos. Sim, alguns Métodos. sim, alguns não. Depende de cada convênio, sim, mas... Mas é exigido por lei, né? A ANS exige a escleroterapia. não. A escleroterapia não. Acho que foi Existe recentemente. de veias profundas, sim. As mais superficiais, aqueles vasinhos que estão no começo, eles podem não aceitar. Mas, no geral, se o médico fizer um bom relatório, explicar, documentar... Porque é doença, né? É doença, a gente pode comprometer consegue. a saúde da pessoa. A gente consegue. Porque a obrigação do convênio, assim, não querendo entrar no mérito da questão, mas é cuidar da saúde do paciente. Então, quando você tem uma questão de saúde, e é uma questão de saúde, porque você não sabe quanto aquilo pode piorar, então acho que E é uma faz questão sentido, de gestão, de prevenção. Exatamente. Se não cuidar hoje, isso vai evoluir. Então é melhor Vai ficar cuidar. mais caro lá na frente. Exatamente. Doutora, teve algum fato marcante na sua carreira, desde a época do hospital ou agora na clínica? E Acredito agora, que... agora quero ver, hein? Apertou. Então vamos lá. Hoje, dizem que eu sou referência no tratamento de varizes, de vasinhos. Eu adoro tecnologias. Mas teve um fato marcante e eu estou aqui para falar para os estudantes de medicina. No passado era muito complexo se tornar médico. Hoje existem inúmeras faculdades, inúmeras possibilidades, cotas. Mas o médico, diferente de outras profissões, ele tem que gostar de gente e ele tem que se dedicar ao que ele faz.
não tem muita transpiração. A Flávia está falando da parte estética, tudo, mas existe a dedicação. Qual foi o caso que me marcou? Eu, Flávia, eu faço questão de ter um emprego público em que eu trabalho em uma comunidade carente. Eu sou concursada há 17 anos num hospital público. Eu fico com os residentes e eu sou uma cirurgiã vascular de urgência e emergência. A vida inteira eu fui preparada para isso, estudei. E um caso marcante foi que eu estava de plantão, o residente me ligou e falou: doutora Flávia, um garoto estava na boleia de um caminhão fazendo um dia para poder ganhar um dinheiro para comprar a comida para levar para casa dele. E ele sentado na boleia do caminhão, a porta estava amarrada com uma corda e a corda soltou e aquela porta fechou e bateu na perna dele. E a perna dele foi destruída. A circulação dele foi destruída. E eu lembro o nome dele até hoje. Eu atendo milhões de pacientes. Eu brinco que os casos bons a gente vai fazendo e eles vão passando. Mas esse caso me marcou. É o Cristian Nelson. Nunca vou esquecer do Cristian Nelson. Cristian Nelson, se você estiver me ouvindo, ouvi um dia hoje, vai me visitar na Clínica Magela da Avenida Paulista, porque eu quero saber, você deve estar bem. E o Cristian Nelson chegou, a gente entrou, fez uma cirurgia para reconstituir toda a circulação do Cristian Nelson. Acometeu as veias profundas e acometeu a artéria. Quando a artéria, que é o sangue que sai do coração e chega na pontinha do pé, é lesado, se você não restituir, construir de novo essa circulação, o paciente ele perde a perna. Ele evoluiria para uma amputação e perderia toda aquela função. Então, a gente entrou na cirurgia, fez tudo. 5, 6 horas da cirurgia, aquilo não funcionava, e eu desesperada, e a equipe falava assim: Flávia, chega, não dá. Aí eu saí do campo cirúrgico, sentei no corredor, nunca vou me esquecer. Eu acho que quando a gente tem uma dúvida, a gente tem que recorrer a alguma pessoa que sabe mais que você, porque sempre vai ter alguém que sabe mais que você. Eu tive a humildade de ligar para um cirurgião que estava acima de mim, que é um dos maiores cirurgiões vasculares, que é o Dr. Agenor. Ele é até foi meu padrinho de casamento, é meu amigo. Ele poderia trabalhar em qualquer hospital do mundo. Eu liguei para ele e falei: aconteceu isso, não funciona mais. Ele virou para mim e falou: Flávia, tem que dar certo. Volta lá e começa tudo de novo. E eu respirei fundo, cheguei na equipe e falei: vamos começar do zero. Pro desespero da enfermagem, de todo mundo. Do zero, vamos lá. Do zero. E aí a gente foi, mais 3 horas, eu revi, fomos fazendo. Tem uma coisa que chama o cateterismo dentro da cirurgia. A gente fez, a gente lutou, restituiu e deu certo. E o Cristian Nelson ficou com a perna dele, foi embora de alta. Então, assim, tem que ter resiliência, você tem que lutar. Medicina não é fácil, medicina não é o Instagram, medicina não é glamour, é legal a gente postar, mas tem que ter dedicação. E tem que ter estudo científico e... é um sacerdócio? Não, não é um sacerdócio, é um propósito. Então, esse é o meu recado. E essa é a minha história. Não tem nada a ver com varizes, com laser. Tem tudo a ver, claro que tem. Sensacional. Tem a ver com o quê? Com ser médico. Perfeito. E cuidar de gente. É isso. Parabéns. Moisés aprendeu bastante. Muito obrigado, doutora. Sensacional. Doutora Flávia Magela, sorte de todos os pacientes que a tem como médica. Espero que você tenha gostado. Meninos. Pessoal aí do estúdio, valeu. Até a próxima. Doutor, compartilhe, espalhe saúde. Flávia, mais uma vez, foi uma honra. Muito obrigado. Muito obrigada. Fiquem bem vocês.
prevenção, informação, diamante de tudo. Um abraço. Um abraço. Se alguém quiser alguma dúvida, me achem no Instagram. Tá lá na descrição aqui do vídeo. Fiquem tranquilos. Eu respondo. Pode demorar um pouquinho, mas vai dar certo. Valeu, Obrigada. Um abraço.